Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Um sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje é dia 21 de janeiro de 2022 e hoje o estudo irá abordar o capítulo 116, Agir de Acordo. Conosco hoje até o momento estão a Lourdes, a Graça, o Mauro, a Meire, a Regina, a Cleide e o Zé. Muito obrigado em nome do Grupo Espírita Nossa Casa pela presença neste momento, contribuindo para que todos possam aprender um pouco mais sobre os ensinamentos baseados nas pegadas do Cristo.
Senhor Jesus. Não, Pode fazer, Mauro. Pode fazer. eu. Tá bom. Eu nunca faço, mas deixa eu fazer. Vamos pedir a Deus que abençoe esse estudo de hoje, que aprendamos o máximo possível e pedir aos anjos, aos espíritos protetores que acompanham o nosso estudo, acompanham esse pessoal que sempre está junto, nos dando força e coragem para nunca deixar de fazer toda sexta-feira aqui. Vamos pedir aos anjos que abençoe a cada um de nós. Que tenhamos uma boa noite e um belo estudo. Pai nosso, que está no céu, santificado é o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Obrigado, Mauro. Obrigado, João, por mandar o áudio do estudo de hoje. Eu vou colocar aqui. Capítulo 116. Agir de acordo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Paulo, Tito, capítulo 1, versículo 16. O Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto do que de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva, esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo dos semelhantes? As antigas escolas religiosas, à força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Que barulho é esse? É o ventilador, hein? Ué. Tá bom. Tá chovendo só aí? Quem quer começar a falar?
Então, eu estava vendo o texto agir de acordo, né? Confesso que conhece a Deus, mas negam-no com as obras. Isso a gente vê o tempo inteiro, né? E toda vez que nos interessa, a gente lembra de Deus só no sufoco. Se não nos interessa, se vai mexer com os nossos negócios mundanos, aí não queremos mesmo e achamos até muito, assim, pegando, assim, as pessoas quando falam desse Deus, dá a impressão que estão até incomodando, né? Mas então eu vejo que quando ele fala lá embaixo, no como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo aos semelhantes, ele está cada vez mais confirmando que nós estamos, na realidade, nos desprezando, que o menosprezo nosso no semelhante vai manifestar através de nós, quer dizer, eu me menosprezo à medida que eu menosprezo o semelhante. E com esse comportamento apenas estamos afirmando isso. Então, e com todas as manifestações divinas, né, que presenciamos, ainda usamos os atos exteriores. Mesmo sabendo que o reino de Deus não virá através desses atos exteriores, nós insistimos em viver com o que a gente aprendeu lá no cristianismo, que hoje nós falamos que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Ele veio nos mostrar, ele veio reviver aquele cristianismo puro que Jesus nos trouxe. E enquanto a gente não fizer um link do cérebro-coração, coração e cérebro, para desenvolver esse sentimento de união, de amor entre os homens, que somos todos iguais, filhos do mesmo Pai, então nós vamos sempre estar agindo ao contrário daquilo que você prega uma coisa e faz outra. E esse espiritismo, e isso vem revelar, através, mesmo sendo, ele fala que através da ciência instável do mundo, mas essa ciência que está relacionada com a religião, veio para exatamente reforçar a nossa fé, para nos mostrar que essa fé, ela tem que vir de dentro para fora, e nós vamos... E é uma fé verdadeira, porque esse espiritismo, ele veio nos trazer a verdade. E a fé raciocinada que nos aproxima de Deus, que aí nós já vamos já vamos entender que não existe mistério, que não existe milagre, que Jesus ele não vai contra e não foi contra toda a manifestação da lei da natureza, e que nós vivemos num mundo visível e invisível, num mundo encarnados e desencarnados, nos atropelando uns aos outros normalmente. Então, a ciência veio trazer foi isso, essa matéria diferente que a gente não entende, que no outro mundo tem seres vivos, e somos nós que estamos ora aqui, ora acolá, com matérias diferentes. E a ciência já veio nos trazer isso, né? Então, veja que temos todas as possibilidades de cultivar essa fé raciocinada para que nós não caiamos no conto do vigário mais, nas seduções das igrejas, de todos aqueles que querem desencaminhar o ser humano. E sempre eu reforço aqui que nós já temos espíritos prontos para entender isso. Não precisamos mais das parábolas, e provavelmente as parábolas com certeza nos atrapalhariam, porque nós já demos um passo à frente. Só precisamos entrar no eixo, agir de acordo. De acordo do quê? Daquilo que eu aprendi, daquilo que eu acredito, daquilo que é verdade. Não é daquilo que eu acredito, porque eu posso acreditar na mentira e pregar mentira por aí, e conduzir um rebanho inteiro na minha mentira, e depois eu vou responder por isso. E a gente sabe que é isso que acontece. Mas, por outro lado, não podemos justificar, eu fiz isso porque o Zé que me conduziu, que falou comigo, eu acreditei, e ele falou que eu ia para o inferno, porque se eu não acreditasse nele, então, ele ficou ali me tentando, né, o Satanás. Só que eu não preciso acreditar mais no Satanás, porque está tudo dentro de mim, e o Espiritismo, hoje como terceira revelação, veio exatamente me despertar isso que eu já conhecia e deixei de lado
por conveniência, né? Então, quando nós sabemos dessa continuidade da vida, e aí a gente vai buscar o que precisamos de conhecimento, do autoconhecimento, para continuar o progresso. E o progresso só vai acontecer quando a gente tiver essas duas alavancas, né? Do conhecimento e da sabedoria. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso ter muito conhecimento e não ter sabedoria, mas se eu sei aplicar esse conhecimento, com certeza eu vou melhorar o meu comportamento, a sabedoria e a mudança de dentro para fora, que é, à medida que você modifica, você cresce, né? Não existe retrocesso. Então, quando todo mundo entender que tem que agir de acordo, e esse agir de acordo é seguir a lei de Deus. Não adianta a gente querer ir contra a lei de Deus. Ela existe para todos os mundos, em todas as esferas, e enquanto a gente não entrar no trilho, vamos sofrer. Só que chegou um momento, com certeza, que agora não tem escapatória. Ou você vai, né? Porque nós já esgotou o nosso tempo desse questionamento, né? Quero ser isso ou quero ser aquilo? Agora eu tenho que saber o que eu sou, porque todas as religiões nos mostram quem sou eu, porque que a gente morre, que a gente não morre, que a gente continua a vida, mas agora perguntar o que eu vim fazer aqui, é cada um que vai responder. E essa agir e de acordo com aquilo que eu aprendi, a gente precisa entender que é aquilo que Jesus veio nos ensinar, no código moral, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E só através do amor é que nós vamos aprender isso aí. Então, só através do amor nós vamos estar fortalecendo esse relacionamento que ele fala, essa manifestação divina entre com a relação dos seres humanos ou dos homens, né? E para galgar os degraus da escada de Jacó. Todo mundo quer subir a escada de Jacó, mas quer ser carregado, achar que Jesus tem que nos carregar o tempo inteiro sem fazer o nosso papel. Afinal de contas, ele veio aqui para nos ensinar e não para nos salvar. Você acredita nele, aceita Jesus, então você vai estar salvo. Ele está voltando. Ele está voltando de onde você nunca saiu, né? Então a gente escuta muitas pessoas falando que Jesus está voltando. Ele está voltando para levar as pessoas. Para levar quem? Uns acham que foram os escolhidos, outros falam que é aqueles que decoram a Bíblia, outros falam que é aquele que faz tudo que o outro manda, né? Então, e não é por aí. Nós vamos ser todos resgatados dos nossos erros à medida que nós entendemos que somos nós os artífices da nossa vida. Então, se quiser dar um passo na vida espiritual, por favor, comece a agir de acordo com a lei de Deus, claro. Tá bom. Obrigada. Tudo? Então, eu acho que eu não falei nada, então, né? Cheguei a falar alguma coisa? Nada? Não, então, mas é bem pelo caminho que a Graça estava falando mesmo, né? Que assim, o que Emmanuel nos fala, nos lembra, né, que o Espiritismo ele não veio para satisfazer a curiosidade de ninguém, né, a respeito da vida após a morte, porque muitas pessoas se aproximam do Espiritismo, a princípio, querendo por curiosidade, né, querendo saber o que se passa do outro lado. Então, ele é muito mais que isso, ele tem seu lado, né, científico, que é baseado, assim, Kardec se baseou em investigações muito coerentes, muito seguras, né? E ele se encarrega também de cuidar da parte moral, da parte filosófica, porque ele resgata os ensinamentos de Jesus
é assim, de um modo que fica bem claro para a gente, que a gente consegue entender. Eu não sei, talvez com vocês tenha acontecido, mas eu sempre tive dificuldade de entender Bíblia, de entender a missa, porque era uma coisa assim muito distante de mim, muito fora da minha realidade, né? E o Espiritismo coloca, faz uma ele coloca de uma forma assim tão coloquial, né? Tão assim ao nosso alcance que é, se você não entende, deve ter algum problema, né? Porque é muito fácil o entendimento. E pelo fato de ser fácil e a gente entender, então aumenta mais ainda a responsabilidade, porque ela traz uma luz, né? Para a gente compreender os ensinamentos de Jesus. É, e principalmente que ele nos faz compreender que nós temos que ter coerência, né? Esse agir de acordo é ter coerência entre o que a gente fala, como a gente age, né? Como a gente pensa, tem que ter um consenso aí. Então, nessa parte do texto aí que fala assim, eu achei muito forte isso aqui. Como conciliar conhecimento de Deus com o menosprezo dos semelhantes? Né? Está perguntando para a gente como que é possível? Não é possível, não é possível. Se você age de acordo com Deus e trata as pessoas de acordo como Ele preconiza que a gente tem que fazer, ou então você não acredita em Deus, porque as duas coisas, falar que ama Deus, mas tratar seu semelhante com menosprezo, com desprezo, você não está sendo coerente. Então, as duas coisas não dá para aceitar, né? Isso faz a gente lembrar aquela passagem, né? Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Então, Jesus ensinava assim que nós podemos conhecer cada um avaliando suas obras, suas atitudes, né? Daí nós vamos saber quais são os frutos que ela pode dar. Ter coerência entre o que se faz, o que se fala, que eu falei agora há pouco, né? Eu estou falando rápido. E como que a gente faz isso? É admitindo nossas falhas, né? Reconhecendo nossos erros, com firme propósito de melhorar tudo isso através da nossa famosa reforma íntima, né? Que é o nosso autoconhecimento, né? Então, esse capítulo também nos lembra daquela passagem que faz pouco tempo que nós vimos aqui, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, porque a boca expressa, mas o coração não sente, né? Então não adianta ter a prece nos lábios, né? Se ela não estiver no coração. Então eu vejo assim, nesse texto de Emmanuel como um convite para transformar o nosso conhecimento, né? Que não é muito, mas que já temos, né? Principalmente através do Espiritismo, né? Não só em palavras bonitas, mas em obras, que é o que Jesus quer para a gente agir de acordo com a palavra e a atitude. Assim, a coerência entre as duas coisas. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Lourdes. Mauro. Aqui no início, né, é que Paulo fala, confessam que conhecem a Deus. Isso ele está dizendo de um outro, né? Eu já pensaria no meu modo. Eu não confesso que eu conheço a Deus, eu confesso que eu acredito em Deus. Agora, mas nego com suas obras. Realmente, as obras que o ser humano faz, o seu finalmente ele está sempre pensando em alguma recompensa. E nunca faz. Mesmo essas obras de caridade, muitos, às vezes, querem até se mostrar, né? Não estou querendo falar de ninguém, mas às vezes a pessoa faz, mas eu fiz isso e tal, eu faço aquilo. Isso aí se encaixa como uma negação, né? Porque não era para pensar dessa maneira. A gente mesmo, a gente às vezes
Muitas coisas. Hoje em dia a gente se policia mais, mas no passado mesmo, quando a gente fazia alguma coisa para os outros, eu mesmo, a gente sempre achava que ia ter uma recompensa, porque eu fiz uma boa ação e tal. Hoje em dia a gente tem que pensar direitinho como é que a gente, até os pensamentos da gente, como é que funciona, né? Você tem uma ideia, né? Eu estava até contando para a Cleide aí, eu fui na Clínica Sul fazer uma consulta, né? Tinha uma consulta lá, foi antes de ontem, e a hora que eu estava descendo a escada, ia subir num rapaz, mexendo no bolso e tal, na carteira, aí ele não notou, mas que é R$ 200 do bolso dele. Aí eu vi, né? Eu falei, amigo, você tá peneirando dinheiro, tá saindo dinheiro de todo lado aí. Aí ele olhou assim e falou, olha lá no chão, lá, né? Ele já ia subir, já ia embora, né? Pô, meu cara não sabia como agradecer. Você vê, né? A gente fala assim, pô, poder deixar, né? Eu nem penso isso, lógico, mas vamos supor, depende da mente da pessoa nessa hora, né? É estranho, né? Quando a pessoa vê dinheiro, essas coisas assim, mas graças a Deus hoje em dia não passa nada assim, nem nada. A minha vontade na hora foi logo avisar ele, entendeu? Opa, tá, caiu ali, pega lá e pronto. E, e é isso aí. Agora, em relação ao texto aqui, né? Eu estava analisando, eu li aqui o segundo parágrafo aqui. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, pregando-o, porém, através das obras individuais. Aí, analisando essa parte aí, né? Aí fiz aqui um pedaço aqui, né? Eu acho que o importante é entender que a gente entender as nossas obras individuais. Elas vão estar sempre mostrando o que a gente é, o que nós somos. Estamos ainda no processo evolutivo. E por isso a gente tem de parar e observar as nossas ações. Ou seja, não agir como? Falo em Deus, confesso que acredito em Deus, mas de que forma eu ajo perante os homens e perante as leis de Deus? Porque muitas das vezes, algumas pessoas, exemplo, dando um exemplo aqui, por exemplo, sacerdote, dirigente espírita, padre, etc., né? Passam aqui na Terra achando que nada fizeram de errado perante as leis dos homens. Mas chegam no mundo espiritual com a consciência pesada, porque transgrediram as leis de Deus. Às vezes, como diz o dito popular, né? Na calada da noite. Ou seja, que ninguém me conhece, eu posso fazer. É o que pensa o ser humano, né? Quando ninguém está vendo, ele acha que não vai acontecer nada, mas tem quem está vendo lá de cima, né? Por isso que a gente tem que pensar direitinho no que faz, nos nossos pensamentos, o que a gente fala. A gente não tem como controlar pensamento, né? Ele vem e pronto. Mas eu acho que dá para dar uma melhorada, né? Aqui nesse caso que a Lúcia falou lá, como conciliar também o conhecimento de Deus com o menosprezo ao semelhante. Não tem jeito mesmo de conciliar esses dois conhecimentos. Por quê? Eu acho que quem está bem com Deus vai estar bem com a caridade. É como diz lá, você vê aí uma pessoa com fome na rua e você vai fazer o quê? Se você tem algo, você possa dar alguma coisa para ela comer, você vai ajudar. Você vai ajudar e não vai. Não adianta palavras nesse momento, né? Se você tem, se você tem dentro de você Deus, você sempre vai ter um bom coração quando você está com Deus. E se você faz isso aí, você está fazendo caridade. E a caridade é alinhada com Deus, não tem como. Não adianta palavras nessa hora.
porque palavra não enche barriga. Então, eu acho que a gente tem que pensar dessa maneira, né? Sempre agindo na boa fé e também atento, né? Para não fazer besteira, que a gente tem, sabe que a gente é cheio de defeito, procurar fazer o melhor possível. Obrigado. Quando eu esse texto, eu estou pensando, quem é Tito? Porque Paulo escreve, né, carta a Tito. Aí eu fui pesquisar. Eu fiquei curiosa, né? Porque a gente quase. Eu falo por mim. Eu não ouço e nem leio sobre Tito. Aí diz assim: incentiva Tito a ensinar os idosos da igreja a dar bons exemplos aos jovens. Além disso, Tito, que ensina os servos a ser obedientes aos senhores. Aí eu fiquei assim pensando, não é? Aí também assim, Tito era companheiro de Paulo, mencionado em epístolas paulinas, estava com Paulo em Barnabé, e foi quando Paulo foi, né, para lá, quando Pedro pediu que ele fosse, né? E os companheiros no Concílio de Jerusalém. Embora seu nome não seja citado nos Atos dos Apóstolos, ele está listado como um dos 70 discípulos. Então você vê que Tito foi um companheiro muito sincero para Paulo. Ele ajudou muito a Paulo no cristianismo, na igreja, Renata, como vocês estão falando aí. Eu disse, nossa, como é bom estudar para a gente. Tem tantos discípulos, tem tanta gente dentro do Evangelho e a gente não sabe da metade. Esses companheiros aqui, esses companheiros que ajudaram, né, que a igreja crescesse e que chegasse essa lição até nós. E também o que eu compreendi é que Emmanuel quer esse intercâmbio dessa mediunidade que temos aqui na Terra. Ele diz que é o intercâmbio entre lá e cá. Mas como um médium, ele vai se comportar para que ele possa ter uma intuição clara, verdadeira, consciente, como vocês falam, a graça, a luz, uma reforma íntima, no seu crescimento espiritual. A gente tem que crescer, porque não adianta eu chegar lá da comunicação dos espíritos, lá dentro do centro espírita, porque eu tenho que dar lá, porque é a religião que eu sigo. Eu não posso chegar na igreja, congregação ou na católica, querendo dar comunicação dos espíritos necessitados, tem que dar aonde eu estudo e acredito. Então, o que é que cada vez mais eu me conscientizei que você fazer, como a Regina sempre fala, não tem nem texto da Regina, que ela não fale na reforma íntima, que ela não fale na evolução espiritual, que ela não fale nisso tudo. Então, cada hora, eu penso na Regina por esse sentido para fala, melhorar a nossa moral, os nossos atos, para que possamos passar a mensagem clara, precisa, que existe esse intercâmbio, como Emmanuel fala aí, que existe esse intercâmbio claro, verdadeiro. Porque se eu não fizer essa reforma, quem é que vai chegar perto de mim? Que espíritos vão passar para querer dar alguma informação? Que espíritos vão meter.
Porque se eu não cuido de toda essa reforma que eu proponho todos os dias e toda hora, as mensagens vão ser truncadas, as mensagens vão ser falsas, as mensagens não são verdadeiras. Quando você passa uma mensagem, não é somente de espíritos sofredores, nós passamos mensagens de espíritos já que está num grau mais um pouco elevado do que nós. Então, a minha fala é essa, que eu compreendi, achei muito importante esse capítulo de Emmanuel, que me fez ver Tito como um grande apóstolo, né, que ajudou a Paulo, e ele continuou. Pode ver aí na internet, a jornada dele foi muito longa, né, com Paulo. Então, me fez eu conhecer esse lado também, né, muito importante, e também o lado dessa comunicação entre lá e nós aqui encarnados, entre os desencarnados e nós encarnados, e também os nossos mentores que passam, às vezes, alguma mensagem para nós. E as intuições. Se você não quer calmo, né? Se você não faz meditação, você não para um pouco, que mensagem você vai passar? Se você não vai captar, para captar precisa ter calma. Você precisa dar aqui essa comunicação. Né? Então, eu entendi isso semana. E se vocês puderem acrescentar mais alguma coisa para o meu conhecimento, eu agradeço. Então, é muito bom ouvir as reflexões de vocês. Eu estava aqui, né, pensando e me veio o seguinte, mais do que nunca, assim, desde que a gente recebeu as mensagens, desde que recebeu lá com Jesus, depois com o Espiritismo, mas mais do que nunca, hoje o que nós estamos vivendo, cada um de nós, né, é o chamado para nós. Esse agir de acordo é o chamado, né, porque é como vocês falaram, são nas pequenas atitudes que a gente conhece a pessoa. É como o Mauro falou, né? Qual é a conduta que tem diante de uma situação, no caso que ele relatou aqui. Por exemplo, você quebra alguma coisa, tenta esconder, aí alguém, né, lá, qual que é a atitude? A pessoa tenta esconder, falar que não foi ela, já estava assim, ou ela vai, bom, quebrou na minha mão, não sei se estava assim ou não, vou ter que repor. Então, sabe, são nas pequenas coisas, e a gente está sendo muito chamado a isso. A gente vê o período que a gente vive, é um período conturbado, é um período de realmente provação para nós. E se a gente não colocar em prática o que a gente aprende, se a gente ficar sempre na teoria, não vai adiantar nada. Eu consigo enxergar isso hoje. A fotografia, se fosse feita uma fotografia de hoje, seria isso. Porque que nem até o recorte que eu coloquei, tem um site que eu gosto muito de ver os artigos, me ajudam no estudo, chama o Consolador, né? E lá tá falando que para a gente chegar a caminhar nesse caminho reto, porque nós não somos ainda seres imperfeitos a caminho da perfeição. A gente precisa o quê? Cultivar, como vocês disseram, bom pensamento, bom ato e bom sentimento. Então, se a gente verifica que alguma coisa dessa está falhando, é aí que a gente tem que mudar. Mas é difícil ainda ter bons sentimentos sobre essa pessoa. A gente tem a lição no Evangelho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar no Evangelho, o Evangelho diz o que para mim? Eu não vou emitir pensamentos ruins para essa pessoa, ainda não consigo amá-la. Como é que eu vou amar aquele que é o meu, como diz lá, o meu inimigo? Eu vou emitir pensamentos no bem. Então, a gente vai se reeducando. A gente tem que pensar sempre que é uma educação nossa, como a Cleide falou, uma educação íntima, moral, em qualquer situação.
nosso, qualquer, é na família, na rua, qualquer coisa, desde a pequena até, se a gente for cultivando o negócio assim, é igual cultivar planta, quando a gente vê, a gente já está fazendo naturalmente. Mas a gente precisa ter esse vigiar constante, né? Porque o nosso conhecimento que a gente tem aqui hoje, que a gente, graças, né, é tão maravilhoso nós estarmos aqui reunidos, estudando, né, esse livro maravilhoso. A gente tem esse conhecimento nas nossas mãos, né, na nossa reflexão, então, que a gente coloque em prática. E aí, quando a gente vê, a gente vai estar mais próximo desse caminho que a gente tanto necessita, caminho reto. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigado, Regina. Bom, a Meire não voltou, então agora ficou faltando eu para falar. Muito bom os comentários de vocês, suas colocações. Eu acho que eu até comentei uma vez de um padre que tem lá no. Não sei se ele está ainda lá, mas é um. Eu gosto, assim, eu enxergo a religião, essas pessoas que estão nesse meio religioso, como os verdadeiros, assim, aqueles que realmente a gente tem que admirar, a gente tem que cativar, a gente quer participar, quer ajudar e crescer junto. Aqueles que não ficam só na palavra, aqueles que vão lá e põem a mão na massa e faz as coisas acontecerem, principalmente em prol daqueles que mais necessitam. E essa característica não é uma característica só do Espiritismo, ela é de várias religiões, né? São inúmeras que a gente pode citar. E eu vou citar o caso do padre, nossa, eu esqueci o nome, se a Regina lembrar, ela me fala. É um padre lá do Brás, de uma igreja do Brás, e ele é muito atuante com as pessoas que vêm da América do Sul, os países desses países que estão passando por crise, dificuldades, então peruano, venezuelano, essas pessoas que não têm onde morar, tem dificuldade, ele acolhe, ele ajuda de todas as formas, mas ele está no meio das pessoas, ele é muito dedicado mesmo a essa obra assistencial. E ele, dentro da igreja dele, ele faz festas, ele faz, por exemplo, um jantar com uma macarronada, alguma coisa assim, cobra um determinado valor, aí vai um monte de gente que pode ajudar, e é tudo para angariar fundos para poder assistir essas famílias, né? Então, quando tem as festas juninas, essas festinhas também, ele está sempre trabalhando, ele está lá no meio, não está nem com batina, ele está lá com uma roupa comum e ele está trabalhando mesmo, como qualquer outro, com a vassoura, dentro da barraca quando falta. É um exemplo de pessoa. Existem exemplos também aí, por exemplo, eu fico pensando no Papa. Eu não vou criticar o Papa, não vou criticar, a ideia minha não é essa. Mas todo dia a gente escuta lá o sermão, o Papa fala, vocês precisam fazer isso. Só que eu não sei se o cargo que ele está lá no alto impossibilita ele de estar mesmo na rua ajudando as pessoas, porque eu sei que ele no passado fazia isso. Eu vi um filme dele, conta a história dele, ele era uma pessoa que estava lá ajudando o povo, tentava tirar as pessoas drogadas da rua. E aí, como ele subiu, ele agora virou o Papa, tal, ele chegou num tal ponto que a gente só consegue enxergar o que ele fala, Mas o mundo hoje precisa de pessoas que põem a mão na massa mesmo, pessoas que nem esse padre que eu falei, pessoas como o Papa no passado. Tem exemplos também de Graças, quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu falo do Papa, o máximo que ele pode fazer na posição dele é não ter aceitado toda aquela pompa que todos os outros fizeram a vida inteira e não moram na casa onde o pessoal morava. Né? Então, ele faz esse papel de humildade, como ele não pode ficar entrando no meio do povo, ele transmite tudo que a gente pensa como espírita, incutindo na cabeça das pessoas. Fazer caridade, ajudar o outro, indiretamente ele faz isso, né? Nas homilias dele, mas é porque
isso, não. Ele é barrado, realmente. Não tem. É, Não sei como é que é comido com ele aí. ele deve ser tão assediado que talvez ele nem consiga fazer nada, né? Deve também ter muitos inimigos e coisas assim, infelizmente. Mas tem algo que ele fez que eu achei muito bacana. Tinha um hotel que era muito próximo ali dentro do Vaticano. Era um hotel de luxo ali. Só ficavam os, sabe assim, os padres, a alta hierarquia lá do Vaticano. Eles ficavam lá naquele hotel luxuoso e tudo mais. O Papa Francisco acabou com aquela regalia. Ele chegou lá, transformou aquele num lugar para os pobres, um lugar para as pessoas comerem, como se fosse o bom prato aqui nosso. E ele, de vez em quando, ele vai lá comer no meio do pessoal. É muito bacana isso que ele fez. Eu acho muito. Ele precisa disso para a gente ver que ele continua ativo, porque pelo fato dele estar lá no alto, um cargo bem acima, ele não consegue mais se dedicar àquilo que ele gostaria, porque ele é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, e ele gostaria de estar fazendo coisas assim, mas ele não pode, por causa de outras funções que ele tem, e que, assim, eu não sei, eu acho que deve ser muito difícil, né, para ele, porque ele gosta de estar no meio do povo. E assim, mas eu falei o exemplo dos católicos. Chico Xavier, Divaldo, não tem nem o que falar. As obras que eles fizeram, aonde eles andaram, Madre Teresa, né? Tem tantas pessoas, tantos exemplos que a gente tem para seguir. Essas realmente fizeram a diferença, né? Fizeram a diferença e muitos ainda fazem, né? Como o caso do Divaldo. Oi, Cleide, você quer falar alguma coisa? Duas coisas. Do Papa, hoje, ele não sair mais para fazer as obras de caridade pessoalmente. Primeiro, a segurança não permite, e segundo, ele está muito debilitado. Hoje ele não tem a saúde que ele tinha há 10 anos, 20 anos atrás, mas ele sempre fala que ele gostaria de estar, de sair, de estar, de fazer obras sociais com o povo que precisa dele. Mas por esse motivo, por esses dois motivos, ele não pode. Ele não pode. Pela saúde e pela segurança. Essa de um Papa é muito, porque muita gente quer matá-lo. Continua, porque a gente não sabe, isso não é divulgado, porque é ruim. Mas tem muita gente ainda, não por ele, mas por ele ser Papa, tá lá em cima, entendeu? E Chico dizia, se tiver, falou para Mano, ele desobedeceu. Ele disse, Mano, se eu tiver que estar atrás de um birô, porque chamava birô, né, naquela época, atrás do birô, só psicografando, eu vou desistir. Aqui a mãe dizia assim, tá, então se arruma que nós vamos. Então ele estava o quê? Carregava as baterias, né, e voltava cheio de energia, porque aquele pessoal todo ali, ele quer que precisa, ele bota na mão, dá uma energia. É isso, né? Aí outro ponto que eu gostaria de tocar também, que eu acho que não pode deixar passar batido nesse estudo de hoje, é que fala um pouco da parte da ciência. Eu entendo que ele esteja se referindo também àqueles que são tão céticos que acabam estudando tanto, ou se aprofundam tanto na ciência e acabam deixando de lado a espiritualidade. E aí a ciência passa a ser manca, né? Eu penso que a ciência, para ela avançar, ela tem que ter a religiosidade e a ciência mesmo, o estudo, a dedicação necessária para que se tenha êxito, mas sempre se guiando pelos princípios do bem. É por isso que é tão importante a religiosidade, para que o intelecto não seja utilizado para o mal, para criar ferramentas que propiciam a morte ou que não permita de alguma forma a evolução da humanidade, né? Existem, graças a Deus, a maior parte dos cientistas estão voltados para o bem, né? Com esse propósito de fazer a evolução, trazer a evolução da humanidade, não a estagnação. José,
Oi, Mauro. Assiste o filme, tá aí na Netflix. Ele até que é legalzinho, chama Além da Morte. É justamente a ciência e morte junto. Eu assisti ontem de ontem ele. Não é aquele filmaço, mas é legalzinho. Vocês vão ter uma ideia mais ou menos disso que vocês estão falando aí agora. Sim. O livro da Graça mesmo, que eu li lá, que é muito bom aquele livro, fala que, que o Leonardo da Vinci mesmo, o Thomas Edison, todos eles tiveram a colaboração do plano espiritual para que eles conseguissem trazer tanto avanço para a humanidade, tantas descobertas e muito além do seu tempo, eles trouxeram ferramentas e meios para que a Terra pudesse evoluir de uma forma mais nesse aspecto da energia elétrica. Leonardo da Vinci tem croquis dele lá que foram descobertos agora, né? Recente, né? Tem coisas incríveis lá. Imagine a mediunidade que ele tinha para ele conseguir ter esse acesso a essa informação privilegiada, né? Ou privilegiada entre aspas, né? Privilegiado pelo fato de estar com espíritos tão elevados que passassem essas informações para ele. Eu tive uma pequena prova na época que eu fazia o mestrado, que, assim, não querendo me comparar, eu sou uma porquinha perto de uma aeronave que é o conhecimento dessas pessoas, né? Mas quando eu estava no meu mestrado, eu tive desafios assim na parte intelectual que eu achava que eu não ia ser capaz de superar. Que tinha assim metas a alcançar, eu tinha que criar coisas diferentes e para assim um tempo muito curto, né? Eu praticamente não tinha tempo nem de me aprofundar em fontes, porque quando você está desenvolvendo, está participando de um mestrado, um doutorado, você não tem livros que possam te auxiliar naquela etapa, porque são coisas inéditas, coisas novas. O máximo que você encontra é uma base, né, que te auxilia a deslanchar, mas o desenvolvimento tem que sair da sua mente. E quando você, somado a tudo isso, aquele estresse, aquele pouco tempo de sono e tudo mais, eu tive a contribuição do plano espiritual imensa, senão não teria tido condições de terminar o meu projeto de pesquisa. Eu lembro que muitas vezes eu ia dormir pensando no que eu teria que fazer para resolver aquele determinado problema, e no outro dia cedo eu acordava, a primeira imagem que me vinha à mente era uma sala de estudos no plano espiritual, num lugar assim maravilhoso. Era um lugar assim que você não tem vontade de sair mesmo. Era um lago em volta, e tinha uma passarela no meio da água assim, que eu caminhava por ela, chegava num lugar que parecia uma cúpula de vidro, e dentro era um laboratório. E lá eu passava a noite trabalhando naquela pesquisa com outros cientistas do espaço também, que eles estavam me auxiliando ali. E, nossa, o mérito é todo deles ali. Meu praticamente não foi nada, foi só o esforço mesmo, o suor, para estar conseguindo desenvolver algo novo, porque a espiritualidade está muito mais presente do que a gente imagina. Pode falar. Então, eu procurei a paróquia que você está falando, é a São João Batista do Brás, né? Isso Só que mesmo. o padre mudou e eu não lembro o nome dele. O que está agora não é mais aquele padre que a gente conhecia. Infelizmente, como você perguntou, eu não consegui lembrar até agora. Não é o Mangote, não? Mangote, sei lá. Oi, Graça, não escutei, falhou o seu som. O padre Mangote? Tem o Júlio Lancelotti, mas ele está na Moca, na igreja da Moca. Não é o Júlio Lancelotti, mas o Júlio Lancelotti é outro cara também que tá no meio do povão lá. Esse o cara é muito bom. Esse é maravilhoso. E assim, meio evangélico. Ele que faleceu uns 6 anos atrás, e ele falava: o que você é? Eu sou padre espírita. E
a igreja dele é pequenininha e ele recebia esse Frei e fazia as coisas dele lá e o pessoal percebia que estava medianizado. E criou problema com a igreja. Ele praticava mediunidade. Aí ele foi no Chico. O Chico falou: não tira a sua batina, não. É lá que você tem importância, é lá que tem o seu papel. Aí ele falava que ele queria tirar a batina, mas o Chico falou que não, porque ele estava fazendo o papel dele lá. E era com um frei lá que manifestava através dele. Ele falava como assim: o frei não deixava a gente rezar o credo. Então vocês prestem atenção no credo católico para você ver por que o frei não deixava que ele rezasse o credo. Olha para você ver. E ele falou isso com aquele espírita que foi entrevistá-lo lá, o Amarregis. Você não conheceu o Amarregis, não? Não? Eu vi o vídeo desse padre aí, você me mandou, é muito bom, tem no YouTube. E esse Alamarrese, ele cutucava esse pessoal mesmo. E ele falou isso aí. Muito legal, né? Ele, no sermão dele, ele incorporava, né? Foi muito interessante. Incorporava, Agora, quem não acredita, também não faz diferença. Porque o sermão foi passado do mesmo jeito, né, Graça? Então, é um santo do Espírito, sendo a própria pessoa que esteja ali na frente, a mensagem foi passada, que é o que importa. Claro, eles trabalham em todos os lugares. O Chico falava que entrava na igreja, estava cheio de entidades, né? Trabalhando, ajudando o pessoal. Não importa, é a intenção da pessoa que está com aquela fé que vai buscar algo que vai mudar. Então, muitos vão na igreja com essa fé, que a gente sabe que mesmo imposta está dentro deles e eles sempre melhoram e vão lá e buscam a mesma coisa. Esse padre que você fala é um padre novo, ainda relativamente novo, que fala bem depressinha? Eu acho que era. Ele era novo, sim. Era mais novo que a gente. Bem carequinha. Ele até rapava tudo. Não, careca não é não. Porque esse tem um também, que eu não sei de que paróquia que ele é lá, mas ele é muito atuante também. Eu vou lembrar o nome dele, até estou procurando aqui na internet o nome dele, mas não estou conseguindo achar. E ele também é muito atuante, mas ele não é careca e assim, deve ter a idade de vocês, assim, e é um padre bonito também, mas não é esses padre artista não, sabe? Ele fica na dele, não é de se autopromover, não. Mas eu pensei que fosse esse, então se ele é carequinha, que nem a Regina falou, então não é esse mesmo. Mas tem muita gente boa, as coisas boas não dão ibope, né? Pouca gente divulga. A gente, quando se interessa, a gente vai, né, procura saber tudo, mas se for uma notícia que nem teve agora, não sei se vocês viram, eu ouvi pelo rádio de um padre lá, não sei de onde, se é do estado de São Paulo, é de Minas, do mosteiro, que manteve relações forçadas com vários rapazes lá, daí está afastado. Então, esse tipo de notícia, assim, também tem que ser divulgado, claro, porque existe. Mas, assim, não é na mesma proporção. As coisas boas não são na mesma proporção que as negativas, né? Mas, enfim, depois que eu lembrar o nome dele, eu falo. A verdade tem sido descoberta, né? O Papa, agora ele está realmente pegando esse pessoal com esse processo de pedofilia, porque, afinal de contas, né? A igreja que inventou que o cara tem que ser solteiro. Então, inclusive, viu, Graça? Inclusive, esse caso desse padre brasileiro, hoje eu vi no rádio que o Papa, qual que foi o Papa anterior mesmo? Sem ser ele. Como é que é o nome? Esse de agora, como é que chama? Esqueci o nome dele também. É o Bento. Esse é o anterior é o Bento. É o Bento que protegia. Mas eu não esteja caluniando ele, mas parece que ele deu ordem para o clero aqui do Brasil não deixar vazar esse tipo de informação. Mas não tenho certeza se é o Bento, não, coitado. A verdade aparece. De repente eu estou incriminando o homem, também não quero ficar falando de ninguém.
Alguém tem mais algo a falar? Não? Então vamos encerrar então, mas é só a gente no estudo de hoje aqui, a gente vamos procurar sempre falar coisas boas. Eu acho que a televisão já tem muita notícia ruim, essas coisas, tudo a gente vê pela televisão. Então, quando a gente está fazendo um estudo evangélico e tal, eu acho interessante a gente falar coisas boas, né? Para que a gente se sinta melhor, não se sinta mais pior do que quando a gente chegou sempre. Acho que esse que é o intuito, né? Por isso que cada vez E, menos eu vejo televisão, por causa que tem tanta coisa ruim que não vale a pena. Assim, televisão eu vejo bastante, mas filtrando, né, o que vai ser assistido, não noticiário. e também, assim, evitar de ficar, não digo nem julgando, mas, assim, tipo, analisando, assim, as atitudes, porque a gente fica sabendo tão por cima das coisas, né? Não se aprofunda, então, melhor a gente não entrar por esse caminho, né? Porque senão foge a intenção, como você disse aí. Porque a gente está julgando e nos julgando mesmo. Quem fomos nós no passado? Né? Então, vale a pena. Passar então para a prece. Principalmente esse assunto, viu, Lourdes? Eu estou num momento que, passando. Eu ouço, vejo as pessoas falarem e fico na minha. É melhor, viu? Eu estou me sentindo muito melhor. Cleide, você pode fazer a Porque a prece de gente não encerramento? vai. Ele não está ouvindo, não. Opa. Cleide, você faz a prece de Tá encerramento? ouvindo? Sim. Faz a prece, Clay. Tá ouvindo? Vamos voltando os nossos corações, esse término do estudo. Bendito seja esse estudo de toda sexta-feira, que Emmanuel dizia para nós. Agradecido, Senhor, porque todos nós, com certeza, colocamos nosso joelho de agradecimento, porque é uma grande oportunidade que, através das comunicações, da internet, que nos possibilita estudarmos todos juntos, nessa egrégora da vibração, nessa corrente que cada um passa ao outro. Nós só temos que agradecer. Sintamos esse amor, essa luz que emana de cada um de nós, pedindo a Nossa Senhora, essa mãe bendita, querida, está sempre conosco, nos incluindo, nos protegendo. Nunca vamos esquecer. Pedindo aos nossos mentores, aqueles que, quando nascemos, eles estavam presentes, aqueles, a cada etapa da nossa vida, muda-se, porque necessitamos. E nessa vibração, pedindo a Jesus que nos abençoe. Que nos dê esse caminho verdadeiro, sigamos seus passos com coragem e pedir a licença a Jesus para orarmos pelos nossos familiares, pelos doentes do mundo novamente. Estamos aqui pedindo, Senhor, alivia a dor, porque o sofrimento está gerado. Vamos pedir. E com certeza que vamos ser ouvidos, porque quando um pede,
existe essa corrente, essa corrente de energia, nós sabemos que vai chegar para todos os necessitados. E eles estão no chão, desmaiando. Senhor, coloca o teu manto nessas pessoas. Levanta, Senhor, para que elas possam ser atendidas. Chegando a Deus, nosso Pai Criador, essa fonte criadora que nos fez, todos iguais. Ele não teve nenhum privilégio com nenhum de nós. Todos nascemos de uma fonte criadora. Então, com esse louvor, Jesus, encerramos mais um estudo e pedindo que tenhamos saúde para que estejamos na próxima sexta-feira com vocês todos. E pedindo em particular para o Zé e para a Regina, e se dispõe a nos mandar o sinal. Jesus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e a nós é o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E por nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor. Não que vocês querem que façam. Mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que o vosso reino e poder e a glória para toda a eternidade. Nos livra do mal, Senhor. Dá essa luz para todos nós. Que Jesus livre, Senhor. Muito obrigada. Que assim seja. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais.